Olá, amantes de terror e relatos sombrios, como vocês estão? Estão preparados psicologicamente para o vídeo de hoje? Separei duas histórias de terror realmente perturbadoras que vão te deixar paralisados de medo. Mas antes de começar o vídeo, se possível, deixe o like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Estamos bem perto da nossa meta de 1000 inscritos, ficarei muito grata, e agora vamos às histórias de hoje. 1. Apartamento número 6. Ninguém parecia morar no apartamento número 6. Até onde sabíamos, estava vazio. A data era outubro de 1992. Minha esposa e eu nos mudamos há quase 2 meses. Tínhamos comprado o apartamento número 5 e estávamos bastante contentes em morar nele. Era um apartamento pequeno, arrumado e aconchegante com cozinha, quarto, banheiro e um quarto que mesclava os espaços de estar e jantar. Sem mencionar que saiu barato e ficava apenas 10 minutos a pé da estação de trem. O papel de parede era um pouco feio, e o design da cozinha era um pouco anos 70, mas com um pouco de pintura e algumas idas na loja de móveis, nós deixaríamos do nosso gosto. Aquele pequeno bairro de Londres era atraente. Era o tipo de lugar suburbano onde tem tráfego suficiente nas ruas para tranquilizá-lo de que você não está no meio do nada e trânsito suficiente para deixá-lo dormir profundamente. A rua também tinha de tudo: uma clínica médica, um oftalmologista, um dentista e um supermercado. De qualquer forma, estávamos nos sentindo bem acomodados ao final de 2 meses, e tínhamos altas expectativas de nossa nova vida na Inglaterra. Veja, viemos dos Estados Unidos, e apesar do fato de que os ingleses falam a mesma língua que os americanos, havia aspectos de viver lá que eram totalmente estranhos para nós. Estava em casa, mas ainda não era bem em casa. O clima também era meio que um problema, não uma decepção, porém, muitas pessoas nos avisaram sobre as nuvens e a chuva que enchem o céu da Inglaterra no outono e na maioria das épocas do ano. Talvez agora eu deva voltar o foco para nossa nova casa. O nosso apartamento era o número 5 de 6 apartamentos que pertenciam a um bloco de apartamentos de nome Gretel Cottage. Estava situado no meio de uma rua que abrigava uma mistura de casas isoladas, blocos de apartamentos e até algumas pousadas. Gretel Cottage tinha 3 andares. No térreo o corredor levava ao apartamento 1 de um lado e ao apartamento 2 do outro. No primeiro andar o apartamento 3 dividia o andar com o 4, e da mesma forma o apartamento 5 dividia o segundo andar com o apartamento 6. Em nossa primeira semana lá, tivemos tempo para conhecer os moradores dos outros apartamentos. Pelo contrário, eles que subiram para nos cumprimentar. Eles eram muito amigáveis. Havia a senhorita Miggins do número 4, o Sr. Smith do número 3, uma francesa no número 1, e um outro companheiro no número 2. Notavelmente, nenhum deles tinha menos de 65. Eu tinha 24 anos e minha esposa 25. Sim, acho que nos sentimos um pouco por fora com nossos vizinhos. Eles pareciam nunca sair de seus imóveis a menos que precisassem de mantimentos, mas eu e minha esposa saíamos diariamente. Todos eles viviam sozinhos, uns já viúvos e outros divorciados. Acho que é um momento solitário, a velhice, ou você tem a sensação de que ninguém quer falar com você, você se sente desvinculado de seus entes queridos. Devia ser isso. Em nosso apartamento em Ohio, literalmente todos os nossos vizinhos eram casais jovens ou famílias. Lá era muito barulhento, sapatos infantis batendo pelos corredores e uma grande quantidade de risadas de adultos e crianças. Às vezes até ouvimos brigas, e os pais repreendendo seus filhos, e claro, muito choro. Mas estávamos cercados por vida e juventude, onde tudo parecia mais brilhante e alegre. Gretel Cottage era diferente. Era agradável e tranquilo, tão quieto que às vezes parecia meio morto. Talvez o tempo triste tenha adicionado isso a ele, mas a falta de som dava ao edifício uma sutil sensação de solidão. Era triste, de certa forma. Era um pouco estranho. O bom é que passávamos mais tempo no trabalho do que no apartamento.
Nós dois trabalhávamos o dia inteiro e só voltávamos para casa por volta das 7 horas da noite. Quanto aos fins de semana, saíamos praticamente o dia todo, nos 2 dias, e voltávamos em horários que variavam de 6h30 a mais da meia-noite. Quando estávamos em casa, ou estávamos assistindo TV, fazendo jantar, ou simplesmente relaxando. Às vezes íamos à academia. Às vezes para o cinema. Às vezes, sentávamos, conversávamos e conversávamos. Nós nos divertíamos muito juntos, eu admito. Como dito anteriormente, junto ao nosso apartamento naquele andar, também tinha o apartamento 6. Não tinha nada notável sobre ele, tinha uma porta de carvalho e varanda da frente idêntica a todas as outras, com um batedor, uma campainha e um capacho marrom meio surrado. O numeral 6 feito de latão, tinha sido pregado bem no meio com pregos. Desde que chegamos, ninguém saiu dali para nos cumprimentar e, depois de uma semana sem ver ninguém entrar ou sair, assumimos que o apartamento estava vazio. Mas o que poderia ter de errado com isso? Nada, certo? Bem, eu sei que parece infantil vindo de um homem da minha idade, mas há algo um pouco sinistro em casas vazias. Tenho certeza que todos vocês têm uma casa na rua sem ninguém, e aposto que muitos de vocês às vezes têm calafrios quando passam por ela de noite. Vamos lá, admita, casas vazias e abandonadas são assustadoras. Bem, com o apartamento 6, era assim, mas é diferente, no meu caso, pior. Todos os dias, quando abríamos a porta, para sair de manhã, aquela porta sinistra estava ali esperando por nós e quando voltávamos e virávamos a chave na fechadura sabíamos que a temida porta estava atrás de nós. A imaginação nos fazia pensar o que será que tem naquele apartamento, e se ele abrir agora e sair algo dali de dentro? Tudo bem, isso é um pouco de um exagero. Não era tão ruim assim, só um pouco estranho, só isso. E tenho vergonha de te dizer isso, mas quando eu disse nós, eu deveria ter dito eu, porque para ser honesto com vocês, minha esposa não se sentia nem um pouco desconfortável com o apartamento número 6. Sim, eu sei. É vergonhoso, eu sou medroso mesmo, eu admito. Nós dois fomos adolescentes bem diferentes, ela saía e via todos os filmes de terror que podia, enquanto eu via poucos, o suficiente para fazer o lado assustador da minha mente funcionar, mas não o suficiente para amortecer minha imaginação. Até víamos alguns filmes de terror juntos, mas a sugestão para isso nunca vinha de mim. Agora que eu te falei um pouco mais minha vida na época, e agora que você tem uma ideia de quão corajoso eu sou, eu provavelmente deveria me apressar e contar sobre algumas das coisas que aconteceram no final de outubro de 1992. Nada realmente estranho aconteceu até que o carteiro veio em uma segunda-feira. Lembro-me que estava sentado à mesa com um prato de ovos mexidos semi-acabados, uma xícara de chá, e assistindo a BBC News. Escutei um barulho de papel vindo da caixa de correio e o barulho seco dela se fechando. Minha esposa voltou em um momento com 2 cartas na mão. Uma delas, explicou ela, era um anúncio de alguma companhia de seguros, e a outra era uma conta. Ela as deixou na mesa e voltamos ao café da manhã e às notícias. Até aqui, tudo bem. Então, alguns minutos depois, arrumamos tudo, desligamos a televisão, e saímos. Assim que saímos do apartamento vi um envelope no capacho do apartamento número 6. Dei uma olhada na porta e notei que não tinha caixa de correio, ou melhor, que a caixa de correio tinha sido retirada. Eu nem precisei apontar o envelope para minha esposa, não tinha como não vê-lo, um retângulo branco puro, amarelado nas bordas, colocado discretamente no capacho. Ela fez uma careta confusa, olhou curiosamente para ele por um tempo, e então fez menção de que ia pegá-lo. Eu a peguei pelo braço imediatamente, por alguma razão. O que foi? Perguntou ela, ainda mais surpresa com a minha reação do que por causa do envelope. Não, eu disse, limpando minha garganta e não soltando ela, nem deixando o envelope fora da minha vista, deixe isso aí. Ela olhou para mim com um sorriso piedoso.
balançou a cabeça e me disse que eu estava sendo bobo, mas ela me ouviu, felizmente. Suspirei e agradeci a ela, eu só não queria que ela se aproximasse da carta, não parecia certo. Recebi uma chamada estranha naquele dia no trabalho, durante minha hora de almoço. Eu tinha acabado de terminar meu sanduíche de salmão defumado, e estava prestes a comer um biscoito quando meu telefone começou a tocar. Não foi inesperado nem nada, porque recebo ligações de colegas o tempo todo quando estou no trabalho. Mas não era um colega, eu poderia dizer o mesmo. Olá. Quem é? Eu perguntei claramente, mas tudo que eu podia ouvir era a estática que se ouve no fundo de uma chamada. Olá. Olá. Eu perguntei. Então eu posso jurar que ouvi risos, ou uma espécie de gargalhada alegre, como se fosse algum adolescente brincando de me passar trote. Mas eu não tinha certeza se era um adolescente, parecia velho, meio estranho. Estava tudo muito estranho, então desliguei o telefone e verifiquei o número. Estranhamente, o número era muito semelhante ao número do nosso apartamento, mas 2 dígitos eram diferentes. Acho que deve ser um vizinho ou algo assim. Talvez o agente imobiliário. Eu disse isso a mim mesmo, mas não tinha tanta certeza. O agente imobiliário não teria rido de mim assim. Então algo mais estranho aconteceu. Cheguei em casa antes da minha esposa. Estava virando a chave na fechadura quando algo me fez olhar para trás. O envelope na porta do número 6 tinha sumido. Eu olhei petrificado para a porta por um tempo, e ela parecia me encarar profundamente também. Minha imaginação ameaçou me assustar, então abri a porta do meu apartamento o mais rápido que pude, e a fechei atrás de mim. Lembro de me sentir um pouco ansioso para que minha esposa voltasse logo. Algo sobre a carta ter sumido me assustou de verdade. Alguém estava vivendo no apartamento número 6, e eles tinham saído para pegar o envelope enquanto eu estava fora. Só pode. Liguei a TV e fiz uma xícara rápida de chá, sentado, meditando, e assistindo ao noticiário enquanto esperava o retorno da minha mulher. Quando ela voltou, eu lhe disse que esperasse no apartamento enquanto eu checava algo lá fora. Ela esperou enquanto eu corria a escada abaixo e para fora do prédio para verificar as janelas do apartamento número 6. Eu vi que as cortinas estavam fechadas e os painéis estavam precisando de uma limpeza há anos. Quando voltei para o apartamento, minha esposa também tinha notado a ausência da carta. Ela estava parada na nossa porta, e apontando para o capacho do apartamento 6. Você já viu? Sim, eu sei, eu disse. Tem alguém morando aí, eu tenho certeza que tem. Ela caminhou até a porta do número 6, e estava prestes a tocar a campainha quando eu gritei para ela. Não faça isso. O que há com você, Matt? Ela olhou para mim de uma forma um pouco preocupada, e então levantou a mão para tocar a campainha. Por favor, não, eu não tô gostando disso, eu protestei como uma criança. Eu realmente não entendo você às vezes. Ela balançou a cabeça. Isso é estúpido, eu vou tocar a campainha, e ela o fez. Ela estava calma e pronta para cumprimentar quem quer que fosse, e eu tenso. Não tenho certeza se eu queria conhecê-los. Como eu esperava, ninguém respondeu ou sequer parecia se mover por dentro da casa. Se o incidente do envelope não tivesse acontecido, então estaríamos convencidos de que o apartamento 6 estava vazio. Que diabos? Não tem ninguém aí, acho que eles estão fora. Minha esposa presumiu isso. Fora? Eu protestei, eles nunca saíram daí desde que chegamos aqui. Se tiver alguém aí, com certeza deve ser algum tipo de esquisitão antissocial. Ou talvez tenham morrido um tempo depois de pegarem a carta. Não sei por que disse a última parte, mas isso me assustou ainda mais. Talvez, Matt, minha esposa começou, quando voltamos para nosso próprio apartamento, e quando ela acendeu a luz da sala, talvez não haja ninguém lá, e o zelador simplesmente pegou a carta pelo fato de ela não ter sido pega por mais ninguém. Eu não estava 100% convencido,
Mas tudo bem para mim, eu gostei muito mais dessa explicação, então ficamos com ela e comemos o jantar. Ah, e a propósito, minha esposa me perguntou mais tarde, quando chegamos na cama, você recebeu uma ligação hoje por volta das 2 horas? Sim, um telefonema estranho, com um cara rindo? Sim. Aconteceu isso comigo hoje também. Sério? Quem você acha que foi? Poucas pessoas aqui têm nossos números, você sabe disso. Eu não tenho certeza. Espero tenham sido os filhos do corretor brincando, talvez tenham pego nossos números de telefone da agenda do pai. Eu concordei, mas não parei de pensar naquilo até dormir. Sonhei com o apartamento 6 naquela noite. Sonhei que abria a porta e só podia ver a escuridão dentro. Sonhei que ouvia aquela mesma risada esganiçada vindo de algum lugar na escuridão. Na terça noite, cheguei em casa e descobri que tinha esquecido minhas chaves do trabalho, e que meu telefone tinha ficado sem bateria. Você pode imaginar como eu fiquei frustrado quando descobri que minha esposa não estava em casa, e que eu tive que esperar no chão que ela voltasse para casa para que eu pudesse entrar. Você pode imaginar como minha barriga doeu de ansiedade quando ela não chegou na hora habitual e eu não podia ir até ela. Aposto que pode imaginar como fiquei desconfortável quando me sentei no chão a 3 metros da porta para o apartamento número 6. Sabe, quando você está sozinho e vulnerável, assustado, você parece pensar nas últimas coisas que gostaria de pensar quando está se sentindo tenso. O sonho de ontem à noite, por exemplo, ficava martelando na minha cabeça e eu pensei que a qualquer momento a porta do número 6 iria abrir e algo iria sair e me ver, e eu iria vê-lo. Claramente, minha esposa estava tentando falar comigo, pois eu podia ouvir o telefone tocando lá de dentro do nosso apartamento, ela já esperava que eu estivesse em casa. Eu estava feliz que ela estava bem, e capaz de me ligar, mas fiquei nervoso ao pensar que ela provavelmente estava ficando ansiosa comigo também. Então eu olhei para a porta do apartamento número 6 novamente, e eu podia jurar que ouvi um clique, um pequeno barulho, vindo de algum lugar dentro daquele apartamento. Eu franzi a testa e ouvi atentamente, mas não consegui ouvir mais nada. Depois disso, fui lá fora para escapar daquele aterrorizante repouso por um tempo, ela ainda não estava de volta e já eram 9h30. A chuva forte começou e me forçou a voltar para dentro e para o chão. Eu já estava pensando em pedir um telefone emprestado para um vizinho, sim, a essa hora da noite, mas para meu grande alívio, pouco depois das 10 horas, ela subiu os degraus até o apartamento e se assustou ao me ver caído no chão do lado de fora da porta. Graças a Deus, eu estava ficando preocupado com você, onde você esteve. Levantei-me e falei rapidamente, recuperando o fôlego. Meu colega se ofereceu para me trazer para casa, mas o trânsito estava horrível. Tentei ligar para o seu celular, mas está sem bateria, não é? E quanto a você? Por que você não está lá dentro? Então expliquei a ela que devia ter esquecido as chaves dentro do apartamento pela manhã. Ela suspirou, abriu a porta e nós entramos. Enquanto eu procurava minhas chaves, elas estranhamente não estavam no gancho de chave. Minha mulher acendeu as luzes e eu a ouvi ofegar um pouco na secretária eletrônica. Olha quantas chamadas perdidas tem no telefone. Sim, você deve ter me ligado sem parar, eu disse a ela. Eu só liguei 2 vezes no telefone de casa, tem 6 chamadas perdidas. E, espere. Venha aqui. O que é? Corri para ver o que a tinha deixado tão nervosa. Olhei os números das chamadas perdidas, em 2 delas eram o número do celular da minha esposa, e os outros 4 números eram o mesmo número. É o mesmo número daqueles trotes estranhos que recebemos ontem. Ela parecia agora mais irritada do que nervosa. Malditas crianças! Ela apagou as chamadas perdidas e fomos para a cama sem jantar. Era um pouco tarde, e nós 2 estávamos exaustos. Eu nunca mais encontrei as chaves perdidas. Quarta-feira foi pior. Recebi mais ligações daquele número, mas a voz rouca e hostil do outro lado estava dizendo coisas agora. Fiquei chocado, intimidado, até, pelo que estava ouvindo.
A voz estava dizendo as coisas mais vis, falando sobre estupro, assassinato, e usando praticamente todos os palavrões do dicionário. O que realmente me assustou nas ligações foi o quanto a pessoa do outro lado parecia saber sobre nós. Ele sabia meu nome, o nome da minha esposa, que éramos dos Estados Unidos, se referiu a nós como Yankees imundos mais de uma vez. Eu decidi denunciar esse cara em algum momento, mas como eu já estava no ônibus indo para casa, resolvi bloquear o número dele. Houve paz por um tempo. E então, justo quando eu pensei que eu não iria ouvir mais daquele desgraçado desagradável e irritante, meu telefone tocou novamente. Fiquei espantado ao ver o que eu achava que era o mesmo número chamando, mas então eu percebi que não era o mesmo. Era o nosso número. Alguém estava me ligando da minha própria casa. Eu atendi e perguntei freneticamente se era a minha esposa do outro lado. Aquele som sinistro crepitante no fundo soava, em seguida, o mesmo zombando, rindo e zombando de mim. Levei alguns segundos para entender a gravidade da situação, e quando o fiz, quase vomitei de ansiedade. Pulei do ônibus, corri para casa, subi os lances das escadas até o meu andar onde me pus em um puro terror total. A porta do meu apartamento estava aberta. Meu Deus, eu chorei em voz alta. Entrei correndo no apartamento a fim de pegar o intruso, mas não havia ninguém lá. Então saí correndo para arrombar a porta do apartamento número 6. Inferno, eu queira mostrar aquela coisa o que acontece com as pessoas que mexem comigo, mas quando eu vi aquele corredor nu, vazio, mal iluminado que dava para a porta, eu não consegui me forçar a entrar naquele lugar. Eu era um covarde, e desmaiei. A polícia fez uma busca no apartamento número 6 assim que chegaram, e também ao redor do nosso apartamento, enquanto eu e minha esposa estávamos esperando fora do prédio. Nos sentimos violados, como se alguém estivesse deliberadamente tentando nos fazer sentir indesejáveis em nossa própria casa. Ela até sugeriu que nos mudássemos, o que seria drástico, eu não a culpo, ela tinha recebido algumas dessas chamadas ultimamente também. Ficamos tranquilos, se não um pouco frustrados quando a polícia alegou que não tinha encontrado ninguém em nenhum dos apartamentos. Curiosamente, o apartamento 6 estava vazio, a nós mesmos até demos uma olhada lá dentro e não encontramos absolutamente nenhum vestígio de que alguém morava lá. Também não tinha telefone no apartamento 6, então quem estava nos ligando não poderia estar morando lá. Uma investigação mais aprofundada mostrou que o envelope tinha sido destinado à senhorita Miguins no número 4 lá embaixo, e ela tinha verificado lá em cima, porque seu filho que havia enviado a carta, já tinha, no passado, erroneamente endereçado suas cartas para o número 6. Meus medos sobre o apartamento 6 tinham obviamente sido pura paranoia, não havia nada com o que se preocupar no apartamento 6. Quanto às minhas chaves, elas foram encontradas caídas na escada fora do apartamento, ou o intruso obviamente as deixou lá antes de fugir. Demos à polícia o número que estava nos incomodando, e eles nos disseram que investigariam e prenderiam o autor por arrombamento e invasão, bem como por ir contra a Lei de Comunicações Maliciosas de 1988. Mais ou menos tão tranquilo quanto uma pessoa pode estar depois de ter sua casa invadida, nós dois agradecemos ao inspetor e aos 4 policiais antes de dar-lhes boa noite e fechar nossa porta. Nós suspiramos e caímos cansados no sofá e assistimos a TV por um tempo. Era uma espécie de sitcom, Fawlty Tower, eu acho que era esse o nome. Nós arrumamos um pequeno jantar e comemos na frente da TV, rindo das partes que achamos engraçadas, e rindo de qualquer maneira com o que não era muito engraçado. Por volta das 23h30 desligamos a TV, lavamos os pratos e nos entregamos durante a noite. Acomodado na cama, eu estava prestes a desligar a lâmpada de cabeceira quando minha esposa me disse para esperar um pouco. Ela estava com o celular na mão e uma espécie de sorriso no rosto. Por que não damos ao brincalhão um gostinho do seu próprio remédio? Ela sugeriu. Ele com certeza não vai gostar de ser chamado a esta hora da noite. Claro, eu disse, gostando da ideia assim que eu a ouvi. E o que você vai dizer a ele? Eu não sei, talvez eu faça ruídos assustadores ou algo assim.
Qualquer coisa para nos vingarmos dele. Claro, vá em frente. Ela discou o número enquanto ríamos para nós mesmos alegremente. Ficamos quietos por um tempo, sorrindo estupidamente enquanto o telefone se conectava. Então um barulho vindo da nossa sala de estar apagou imediatamente os sorrisos dos nossos rostos. Era o toque de um celular. 2. O anjo sem rosto. Existe uma regra simples para os aventureiros que gostam de explorar a floresta e chegar até a montanha. Trata-se de uma coisa bem básica e que todos deveriam seguir. Em outras palavras, está dizendo que, em nenhuma hipótese, não importando a experiência ou o tempo de trilha, nenhuma pessoa pode se aproximar da parte do pântano. Lá é muito perigoso por causa dos gases, os labirintos de árvores mortas, alguns animais selvagens, dentre outras coisas. Todos ficaram surpresos quando aquele jovem apareceu com vida. Quando perguntaram como ele conseguiu sobreviver por volta de 15 dias sem água e alimento, a sua resposta deixou todos confusos. Mas isso não explicava o possível crime que aconteceu naquelas circunstâncias em que ele estava sozinho. Segundo as informações mais concretas, 3 pessoas decidiram se aventurar. No entanto, no meio da adrenalina do momento, decidiram ultrapassar os limites de segurança e entraram no pântano para ver o que ele escondia. Nesse momento, segundo o único sobrevivente, um garoto de 13, mas com altura de adulto, magro de uma certa forma, contudo bastante forte para alguém tão jovem, explicou para as autoridades policiais que os 3 ficaram perdidos em um labirinto infinito com árvores, animais, gases quentes saindo do chão e bastante água podre. No entanto, de acordo com as suas palavras difíceis de compreender, viu um anjo qual fez com que continuasse vivo, com exceção dos seus parceiros, que morreram de forma brutal. Tristes vítimas da floresta sem vida. Não houve investigações apuradas para saber o que aconteceu com as 2 pessoas que morreram, pois o que sobrou dos corpos foram os ossos e a maior parte da carne foi consumida por animais ou destruída por conta dos gases quentes do solo com fome daquele pântano insano. Apesar da explicação da polícia, mesmo sabendo que eles não queriam entrar naquele lugar com um fedor terrível de podridão mais uma vez, as famílias queriam explicações. Passou-se quase um mês que o garoto conseguiu sobreviver e ele não tinha nada além de um histórico terrível em sua vida. Mal conseguia comer, por alguma razão não estava se alimentando bem e a sua magreza não dava para saber se era por conta da falta de alimentação ou seu porte físico de um garoto alto e magro, típico da idade. 2 investigadores que foram pagos pelas famílias das 2 vítimas para investigarem o caso, convenceram o garoto a voltar ao pântano para que mostrasse o suposto anjo, assim conseguiriam uma explicação razoável para o que tinha acontecido. Os 2 investigadores não demoraram muito para chegar até o local, parecia um tapete sendo dividido com um verde vivo e uma grama deteriorada por causa do pântano. A floresta era uma linha dividida e assombrosamente assustadora para ser explicada. Aquele rapaz misterioso, que não falava nada, a não ser que alguém perguntasse algo, permanência com os mesmos olhos apontados para o chão. Ele, por alguma razão, parecia ter algum problema ou era apenas tímido, a definição de pessoa estranha que você encontra em algum lugar e sente que tem algo errado, mas não sabe explicar. Começaram a entrar na floresta morta, destruída e com uma fumaça, uma neblina assustadora, brincando entre suas pernas e ocultando a visão à frente. Em um olhar mais distante, poderia dizer que aquela coisa branca estava ludibriando as pessoas. O rapaz pediu para que os 2 agentes o seguissem, pois estava lembrando o caminho no qual passou com os 2 homens que foram mortos e consumidos pela região desenhada pelo próprio Lúcifer. Os sujeitos estavam confiantes e queriam explicar ou encontrar uma razão para a tragédia. O desejo daqueles 2 caras era acalmar o nervosismo das famílias e, assim, descansar as suas almas. Caminharam por muito tempo e a noite chegou de surpresa, como se fosse uma gripe inesperada. Mesmo escuro, os vagalumes iluminavam o local com a ajuda de lanternas sendo acompanhadas pelos homens. O céu estava nublado, era noite de lua cheia, mas as nuvens estavam escondendo o brilho lunar. Após muito caminharem,
os agentes estavam sem esperança de encontrarem alguma coisa e acreditando que estavam sendo enganados pela loucura de uma pessoa que passou por um momento trágico. Não viram nada além de árvores mortas, sendo entortadas pela decomposição do lugar, como se fossem embaraços infinitos, barulhos de animais correndo entre as matas e a fumaça dançando por todas as partes. A escuridão estava por todo lugar, pois a lua desapareceu para esse dia, deixando um cenário um pouco assustador e facilmente criando uma armadilha para pessoas inexperientes serem consumidas. Chegaram a um momento, no qual pensaram em desistirem e pediram para que o garoto voltasse com eles. No entanto, naquele exato momento, ele parou e apontou seus olhos para a frente e disse que chegaram no local onde estava o anjo. Os homens não estavam vendo nada, permaneceram tentando compreender o que estava acontecendo. Depois de muito tempo jogando seus olhos em todas as direções e tentando encontrar algo além da pintura terrível da floresta morta, a lua apareceu. As nuvens foram embora e os barulhos de animais deixaram o lugar, a fumaça estava se escondendo no solo devastado e uma sombra, uma presença deslizando no chão apareceu de surpresa, representava um abraço de mãe. Parecia serem braços esticados vindo de uma direção um pouco distante. Eles, os agentes, observaram o anjo. O garoto parecia fascinado e começaram a caminhar, lentamente, curiosos e assustados em direção daquela coisa que estava projetando aquela imagem sendo arrastada por todo o solo do pântano em direção aos homens. Os homens chegaram bem próximos do suposto anjo, era uma coisa realmente impressionante, pois o seu corpo era construído por uma árvore e outras partes do pântano. O lodo negro criava formas humanoides, sua parte superior era semelhante a um homem esbelto, as suas asas eram feitas de folhas mortas e o seu rosto, terrivelmente moldado, expressava uma forma facial de uma pessoa. O anjo ostentava olhos mortos, perfurados e sua boca parecia que estava sorrindo. Quanto mais a lua iluminava a sua fisionomia, os homens da lei ficavam paralisados e estupendos, observando. Aquilo era uma coisa sobrenatural e difícil de compreender. Esse é o anjo sem rosto, disse o rapaz nas costas dos homens. Apesar da luz sendo escondida, vindo do céu e a sua boca rasgada, fazendo algo semelhante a uma gargalhada exagerada, ele não tinha rosto, com exceção do seu corpo que parecia ser um anjo de verdade. Uma coisa assombrosa e aterrorizante. No entanto, em um olhar mais distante, era fascinante como se aquela coisa tivesse com vida. O homem perguntou sem tirar os olhos daquela figura misteriosa no centro do pântano. Como esse anjo lhe salvou? Hipnotizado e interrogando o rapaz ao mesmo tempo. Ele não percebeu a pancada e o barulho de algo caindo próximo dos seus pés até que ouviu a voz do garoto nas suas costas, mais uma vez bem devagar e com a tonalidade sendo forçada por um esforço físico no momento em que falava. O anjo sem rosto não me salvou, ele não fez nada além de cumprir o seu objetivo. Este era apenas uma distração, os braços sendo jogados na direção da cabeça do agente e uma pancada violenta na sua nuca foi necessário para que ele caísse no chão. A violência do golpe foi muito forte para trincar o seu crânio e fazer com que o homem morresse ali mesmo. O jovem permaneceu observando os corpos, não precisaria se preocupar em caçar nada para comer e nem procurar um conforto com exceção daquela figura desenhada em sua frente, pois o anjo lhe proporcionou tudo que aquela alma vazia necessitava. No centro do pântano estava aquela figura medonha posicionada, enraizada e sendo desenhada pelos traços mórbidos da floresta sem vida. O jovem estava ali abaixando para receber o seu prêmio, e o anjo ficou com um corte estampado no seu rosto vibrante. Quanto mais a lua iluminava aquela coisa que se assemelhava com o rosto humano, deixava uma gargalhada esculpida em seu semblante observando o cenário bárbaro do pântano e aquele rapaz alimentando-se mais uma vez. E aí, amantes de terror, o que vocês acharam das histórias de hoje? Alguma te deixou todo arrepiado? Para saber quem chegou até o final, escrevam a palavra pântano nos comentários. Vejo vocês amanhã para mais histórias assustadoras. Até logo!